Oi, muito bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos a esse que é o quarto e último módulo dessa sessão e conjunto de treinamentos que a gente está fazendo junto com a Weidmuller sobre conceitos de proteção contra surtos. Antes de eu passar a palavra para o Fernando, que é o nosso palestrante de hoje, eu vou fazer aquele introito do costume sobre a plataforma, tá bom? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, já sabem, mas em todo caso a gente tem sempre algumas pessoas que são novas, então especialmente para eles eu vou fazer isso, tá bom? Tal qual como eu fiz na sessão passada, eu vou mostrar para vocês. Então é assim, gente, a forma como vocês podem participar na sessão, trocar impressões uns com os outros e também, sobretudo, tirar dúvidas com o Fernando e com a equipe da Weidmuller que está aqui dando apoio para o Fernando, é precisamente através do chat que vocês já estão usando, tá bom? Portanto, aí do lado direito vocês têm essa opção e eu espero que vocês façam muitas perguntas para o Fernando. Aproveitem hoje. No final da sessão, enquanto a gente vai tirando as dúvidas, eu vou colocar aqui um questionário de satisfação que eu peço a todos preencham. Se vocês olharem aqui, tem essa barrinha cinzenta, ela é um elevador. Vocês podem fazer scroll para cima ou para baixo em função do sítio onde vocês estão, das perguntas e das respostas que precisam dar para esse questionário, tá bom? É bem simplesinho. Aí, uma outra coisa que todo mundo sempre pergunta é, ok, então, Ana, Fernando, a gente pode ficar com a apresentação? Sim, vocês vão ter acesso à apresentação no final da sessão, enquanto a gente responde para as questões que vocês perguntaram. E também, enquanto vocês respondem para a pesquisa, a gente vai colocar aqui, bem onde está essa zona aqui em azul, a gente vai colocar a apresentação que o Fernando fez. Atenção que quem já participou dos módulos anteriores e já baixou a apresentação, não precisa fazer, tá bom? Por quê? Porque o Fernando fez o favor de compilar numa única apresentação as apresentações dos quatro módulos. Assim, quem já baixou não precisa estar fazendo isso de novo. A outra questão que todo mundo sempre pergunta é sobre o certificado. Aí, a gente vai colocar, como sempre faz, um certificado genérico, que é um certificado sem nome, aqui para o pessoal baixar. Quem quiser o certificado com nome, vai ter que me pedir no e-mail, já vou dar para vocês. Agora, gente, é o seguinte, quem estiver participando hoje, que participou dos 4 módulos, quando me enviar o e-mail, por favor, diga se quer que eu faça um e-mail único para os 4 módulos, ok? Basta dizer certificado único, 4 módulos, em nome de X. A pessoa diz qual é o nome, diz que são os 4 módulos e eu passo para os 4 módulos. Se não disser nada e só pedir o certificado, eu vou passar para o 4º módulo, tá bom? Pronto, essa é uma das coisas que vocês sempre perguntam e que eu preciso falar para vocês. A questão é a seguinte, a gente hoje não tem vídeos, portanto a gente vai direitinho aqui para as questões dos problemas de som. Algumas pessoas durante a sessão vão dizendo que estão com problemas de som. Os problemas de som podem ser divididos a várias situações, tá bom? Pode ter a ver com a fraca conectividade por vosso lado, então se vocês estiveram com uma baixa conectividade, é normal que vocês tenham esse problema. Eu tenho aqui, por exemplo, o Alexandre Santos Nascimento, que está com baixa conectividade. Estou com o Francisco Vanderlei Peixoto, que também tem uma fraca conectividade. Essas são 2 pessoas, por exemplo, que têm que eu consigo detectar esse problema. Então, se isso for essa situação, vocês podem vir aqui, ó, por baixo da foto do Fernando, vocês têm aqui uma seta logo ao lado do botão de áudio e vocês selecionam a opção de usar telefone. Isso vai permitir que vocês aligerem a banda larga que vocês estão usando, tá?
e aí a coisa fica um pouquinho mais equilibrada e vocês conseguem muitas vezes resolver os problemas de som, tá bom? Agora, gente, existem outros problemas de som que têm que ver com outras situações. Por exemplo, a configuração do sistema de PC. Muitas vezes está a configuração. Outras vezes, vocês estão acessando no trabalho e plataformas como a Click Meeting, que é a plataforma que a gente usa para comunicar com vocês, ela não tá bloqueada pelo sistema de vocês. Então, se isso também for o caso, é difícil vocês acessarem de todo, ou então mesmo a questão de som ou de visualização da imagem, tá? Pronto, então existem assim esses problemas. Fixem, por favor, aqui essa situação, porque normalmente essa situação ajuda muito a desbloquear essa situação do som, tá bom? A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a Weidmuller vai disponibilizar e vai premiar 3 participantes que participaram dos 4 módulos. A gente, no final dessa sessão, vai começar a fazer o levantamento de todo mundo que participou dos 4 módulos, e aí a gente vai fazer um sorteio e vamos selecionar 3 pessoas, aleatoriamente, de todos os que participaram nos 4 módulos. Aí eu repito, tá, gente? Se participou só num ou em 2, ou em 3, não pode participar desse sorteio, tá? Só mesmo se participou dos 4. Pronto. As pessoas que forem selecionadas vão receber uma comunicação relativamente a isso, e a gente também vai informar todo mundo: olha, foi feito o sorteio, essas pessoas foram selecionadas e são elas que vão ganhar os prêmios da Weidmuller, tá bom? Então, gente, em relação ao palestrante de hoje, que é o palestrante que a gente já vem tendo nas outras 3 sessões anteriores da Weidmuller sobre a proteção contra surtos, a gente vai ter conosco o Fernando. O Fernando, como vocês já sabem, ele é engenheiro eletrônico, começou a carreira dele como técnico eletrônico numa empresa de telecomunicações, e faz 4 anos já ele está trabalhando no departamento de produto e desenvolvimento e suporte técnico da Weidmuller no Brasil, e ele presta apoio a clientes e a vendedores de forma a encontrar as soluções para aplicações. Eu vou passar a palavra para o Fernando, desejo a todos uma ótima sessão e espero que todo mundo usufrua. Fernando, por favor, quando você quiser. Bem, primeiramente, bom dia. Eu agradeço a participação de todo mundo. Eu vi que estão sentindo bem os participantes e subindo. Obrigado por dispor do tempo. A gente sabe que hoje aqui no Brasil está um dia extremamente caótico, não só hoje, desde semana passada. Estamos em crise de abastecimento de combustível, mercado, e né, eu também sofri bastante com isso. Eu estou falando da minha casa, não consegui trabalhar. E então eu consegui aqui arrumar um pouquinho com o que tenho aqui para poder dar a palestra para vocês. Né? Bom, dispensa apresentações, né? A Ana já me apresentou como sempre. Hoje é o nosso 4º e último módulo, tá? Do meu treinamento de DPS. O módulo de hoje ele é bem mais tranquilo, tá? Acho que o mais maçante foi os últimos. Hoje eu vou mais mostrar, ainda o que a Weidmuller tem, algumas linhas, tá? Algumas coisas interessantes que talvez seja de uso das aplicações de vocês. Tá? Então, não tem vídeos, então vai ser mais conversa, vai ser mais explanação. E tenho pessoas que estão logadas na plataforma e vão responder algumas perguntas. A Ana depois vai disponibilizar um e-mail para vocês mandarem. Tá? Peço desculpas a algumas pessoas que eu não consegui responder. Eu tive um pouco de alguns afazeres semana passada, não consegui responder todo mundo. Prometo que vou tentar. Algumas respostas eu guardei porque eu decidi que acho que é bom eu fazer um aplicativozinho melhor para escolha de DPS. Então eu vi que estava obsoleto, eu preferi fazer um novo, com uma linha nova. E aí eu prometo que vou encaminhar cada uma das pessoas que entrou em contato comigo. Não vou deixá-la sem resposta. Tá? Assim como outras perguntas também foram bem técnicas, eu ainda estou pesquisando, não consegui uma solução. Tá? Às vezes alguma aplicação que eu desconheço. Bom, então hoje
eu vou falar de proteções para níveis menores de tensão, tá? Não é mais proteção para energia, é proteção para instrumentação e controle, para dados, né? Então, voltando aqui no slide do RENAP, eu vou falar desses três sistemas hoje, tá? É bem simples. Acho que para vocês o fotovoltaico vai ser bem interessante, tá? Nós temos novidades nesse sentido. E aqui é mais aplicação, tá? Ele tem que obedecer a norma da aplicação dele, então não tem tanto segredo assim, tá? Isso aqui, para encontrar, olhar catálogo, isso não se limita a Padmiller, todos os fabricantes que trabalham dessa maneira, tá? Bem, vamos lá, deixa eu chegar aqui no meu slide, nós caminhamos bastante, tá? Foi um treinamento de uma certa forma completo. Me perdoem se faltou alguma informação, se faltou, vocês me peçam. Vamos comigo. Ah, bom, vamos mudar agora um pouco o conceito da parte de proteções de surto, tá? Até então a gente só falava de protetores para energia. Então, se é energia, estou falando, né, de alta tensão, corrente alta, né? Alta tensão que eu falo, né, relativamente, né? Aí está a nível de baixa tensão, mas já estamos falando de uma coisa mais energética, né? E aí, eu tinha, para energia, eu tinha aqui o meu classe 1, né? Era o meu DPS. Eu tenho o meu classe 2, né? Que o meu classe 1, aqui nesse desenho vocês veem antes do relógio, mas aqui no Brasil a gente coloca depois, tá? E aqui o meu classe 2 para quadros de distribuição e meu classe 3 para dispositivos eletrônicos, tá? Para alimentação de dispositivos. E aí, eu tenho uma norma que eu vou seguir pela IEC, que é a IEC 6164311, né? Para esse tipo de proteções. E aí eu tenho a outra norma que é para produtos eletrônicos, para DPS mais sensíveis, como que são a IEC 6164321, tá? Aqui eu tenho diversas outras categorias que não são mais classe 1, classe 2, classe 3. Aqui eu tenho D1, C2, que seria divisão 1, classe 2, classe 1, ITE. Tá? ITE, Information Technology Facility. Ou, né, Indústrias para a Tecnologia da Informação. EI. Tá? Aqui eu tinha um modelo que atendia às vezes um classe 1 2, ou 2 e 3, e outro só 3. Aqui eu vou ter em um dispositivo só um todas as classes, todas as divisões no mesmo dispositivo. Então não preciso ficar aqui agora procurando informações, procurando no catálogo, se preocupar. Porque o conceito desses D1, C2 que vocês estão vendo é basicamente esse esquema, tá? A divisão 1 é surto atmosférico 10 por 350, então isso daqui é uma curva mais voltada para descarga atmosférica, tá? E aí eu tenho os meus 5K que já são curva de sobretensão e meio K, né, também curva de sobretensão. Você vê que vai diminuindo a energia. Basicamente são essas divisões, tá? A divisão 1 é a área exposta, né? Então eu estou na LPZ0A, quem não lembra LPZ0A, eu tenho risco de uma descarga direta aqui nesse ponto. Isso aqui que vocês estão vendo é um esquema de esfera. É uma esfera, o raio dela depende de alguns fatores da região e do edifício. E aí você vai rolando essa esfera. Onde a esfera toca são lugares que tem risco de queda de uma descarga elétrica direta ali, tá? É onde o raio da esfera toca. Aqui, por exemplo, não toca, então não tem mais esse risco. E aí, né, a C2 ela está desrespeito à LPZ1, né? Então é uma área que vai absorver metade pelo menos da energia que vem da 0A. E aí LPZ2 já estamos falando já do equipamento, tá? Bom, como eu havia dito, DPS para energia, por norma, ele sempre está em paralelo. Ah, mas todo DPS está em paralelo. Sim, todo DPS está em paralelo. O que eu estou querendo dizer é o meio de ligação, né? Então aqui eu tenho um DPS e eu faço uma derivação
para o meu DPS de energia ir para o terra, né? Então, ou eu faço por ligação Y, ou eu faço uma rede, e aí eu ponho um borne aqui, e o borne eu puxo um cabo para o meu DPS. Tá? Qual é o maior motivo disso? Acho que não, quem conhece de eletrônica, de energia, vai responder logo de cara. É o tamanho do cabo. Tá? Aqui eu estou falando de cabos grandes, 50 milímetros, 95 milímetros, que é muito difícil ficar passando isso dentro do DPS, até por causa da corrente também. Tá? Ficar manobrando cabo, ficar abrindo cabo aqui é um problema. E você tem que organizar muito bem. O cabo ele não é muito maleável, então não é tão fácil. Né? Agora, a corrente que se passa dentro dele é muito grande, então teria que ter um DPS mais parrudo. Por isso que se coloca ele em paralelo, de modo que não fique fluindo corrente por dentro dele. Tá? Não o tempo todo, não correntes altas. No DPS de energia, não. Ou de eletrônica, não. O DPS de eletrônica é uma corrente baixa, na escala de miliamperes, 1 ampere, 2 amperes. Né? Pode ser até um pouco mais, uns 10 amperes. Então aqui eu posso colocar até para facilitar a minha instalação. Né? Então eu coloco o DPS em série, né? E aí eu faço uma zona protegida e outra não. E aí ele acaba virando um borne, ele acaba virando um elemento para facilitar a instalação, de modo que o fio entre e saia, e aqui eu possa realizar manutenção. Então o esquema de ligação vai mudar bastante. Tá? E aí vocês perguntam o que eu preciso saber para especificar o DPS para o meu equipamento eletrônico? Vamos lá, vou dar um exemplo prático. Tá? Eu imagino que. Imagina que vocês têm um CLP. Né? Um CLP ele é alimentado com 24 volts, né? Ele tem uma fonte. Essa fonte converte 220 para 24. O meu CLP ele tem entradas analógicas, saídas digitais, entradas digitais. Eu tenho entradas para Termopar, para PT100. Eu tenho entrada de dados, entrada e saída de dados. Hoje eu tenho CLPs com protocolos, e não é, eu falei hoje, mas já tem um ponto. Né? E aí, o que eu preciso? Eu preciso proteger cada tipo de sinal individualmente. Tá? E aí que vem a parte do primeiro saber o que eu estou protegendo. Eu vou proteger sinais binários? Sinais binários, eles têm uma frequência maior? Eu vou proteger sinais analógicos? Sinais analógicos são flutuantes? Ou eu vou proteger sinal com frequência? Por exemplo, vamos lá, encoder. O encoder ele tem frequência, ele trabalha com frequência. Ou taco gerador, PWM, né? Também tem isso. E aí, vamos à primeira pergunta que a gente tem que fazer na hora de especificar. Qual que é a tensão? É 24 volts, é 12, é 48, é 60, é 110, é 125, é 220. Depois, qual que é a corrente máxima de operação? Lembre-se que o DPS fica em série. E ele tem uma limitação de corrente. Tá? Ele não vai aguentar qualquer corrente que você vai colocar lá dentro, até porque eu tenho elementos em série dentro dele. Né, que são indutores. Eu expliquei no módulo 2 por que o indutor ele era instalado, né, para não queimar componentes mais sensíveis. E aí eu pergunto, sinal analógico binário? Essa é a pergunta mais importante, tá? Eu estou querendo dizer assim, eu tenho 2 pontos, 2 níveis do meu sinal, ou eu tenho diversos níveis? Né? Depois, frequência, né? A frequência é importante, frequência não pode ser uma frequência alta, porque tem indutores em série dentro do DPS que podem acabar atenuando minha frequência. Então, isso tem que ser bem especificado. E aí o resto é pergunta mais fina, tá? Atenuação permitida. Eu estou trabalhando com comunicação, então eu tenho que ter uma atenuação mínima, tá? Uma atenuação máxima. Referência do sinal. Qual é a referência do meu sinal? É a referência ao terra? Ou eu tenho uma diferença de potencial? Ou eu tenho um ponto neutro e aí eu fico referenciando? Ou eu tenho, por exemplo, sensores a 4 fios, onde eu tenho um sinal que está normalmente aberto, outro normalmente fechado, NPN, PNP, e eles estão todos referenciados num ponto comum, né? E o tipo de blindagem, direta e indireta. Isso aqui pode ser um pouco uma caixa preta, falando assim. No final eu vou explicar o que significa o tipo de blindagem, tá? Isso é para quando eu não quero ter interferência entre dois edifícios. Vamos lá. Bom, eu
para explicar os conceitos, para explicar os DPS para eletrônica, eu vou já mostrar o que a Weidmiller tem, tá? Porque vai ser de acordo com a necessidade e aplicação. Todos eles, no catálogo, você vai encontrar uma guia, né? Isso eu faço questão, quem quiser me procure, e eu mostro onde está essa guia no catálogo, o link que eu mando isso tem. É uma guia de seleção de DPS. E os DPS eu vou ter lá, para 4x20 eu tenho um modelo. Para 0x10 eu acho que é o mesmo modelo. Eu tenho um para RS485, eu tenho um DPS para sinais 4 fios, sinais binários. Para sinal heart transparente, os DPS normalmente eles são heart transparente. Vamos lá. E aí eu mostro a primeira linha SSC, começando pela linha Varitector SSC 6AN, ou a famosa VSSC 6AN. O 6AN que vocês estão vendo é conexão, são 6 conexões, tá? E aí ele é nada mais que um Borne com SPD dentro, com DPS dentro, tá? E aí nesse Borne ele é um pouco mais simples do que uma outra linha que eu tenho aqui, mas ele permite, por exemplo, colocar pinos banana nele para fazer teste, seccionamento em alguns modelos. Nem todos têm sinalização a display, tá? No modelo para sinais binários eu tenho um LED, então eu consigo ver a operação também da saída de digital. Além de outras coisas, eu tenho com aterramento direto no trilho ou aterramento indireto, onde eu tenho um centelhador. Depois eu vou explicar um pouco mais à frente. Tá? Para sinais a 3 fios, esse aqui é um DPS ideal. Ele é fininho, 6.2 milímetros, ele não ocupa tanto espaço na rede. E esse é um DPS um pouco mais simples, é o VSSC 4AM, ou seja, 4 conexões, 1, 2, 3, 4. Esse DPS é mais simples, tá? Ele é para sensores com menos fios, a 2 fios, loop de corrente por 4x20, tudo é uma seleção, na verdade eu tenho todos esses modelos em linha. E ele não tem sinalização, tá? Eu acho que só no modelo de sinal binário. Ele é um DPS bem mais simples, bem mais em conta. Ele é um Borne. Eu tenho Bornes com ele, tanto nessa linha quanto na outra. Por exemplo, só com Transorb, outro só com Auxiliador, ou só com Varistor, ou com alguma coordenação. Tem para comunicação, tá? RS485, RS232. Né? E aí, basicamente, se dimensiona assim a nossa linha, tá? E você vai encontrar aí para diversos tipos de níveis de tensão para cada aplicação, tá? E aí eu vos apresento a linha mais completa aqui na Weidmiller de DPS para eletrônica. Varitector SPC, Signal Pluggable Connection. Esse DPS ele tem a vantagem de ser plugado, tá? Isso é uma vantagem, é a linha mais completa aqui. Essa é uma vantagem porque eu não preciso desfazer fiação em caso de queima de DPS. Ele tem modelos todos sinalizados por LED aqui no seu display. Tá? Ele lembra bem a linha de energia. Ele tem diversas aplicações, ele é o que mais tem aplicações diferentes. Então, além de sinais analógicos binários, também para diversos tipos de comunicação, comunicação ASI, por exemplo, Modbus RTU, Modbus TCP, tá? Profibus DP, Profibus PA. Tem modelos EX, eu não vou falar muito deles, tá? Eu tenho modelos para Zona 1 aqui, conversa com Zona 1, ou Zona 0, perdão. Eles são todos azuis, só que eles não são certificados pelo Metro, então eu evito comentar sobre eles por enquanto. E aí, ele apesar de ocupar mais espaço, eu tenho alguns recursos. Ele tem modelos com sinalização remota, tá? Eu tenho um contato seco aqui. E esse contato seco eu posso interligar todas em série e fazer uma monitoração só. Eu tenho um dispositivo que faz monitoramento de um e ele avisa quando um deles deu problema. Então é bem legal isso aqui. Quando você quer simplesmente unificar, não quer usar todas as portas de uma entrada digital, você simplifica utilizando um dispositivo que lembra um DPS classe 3. Tá? Esse aqui é um instrumento V-teste, tá?
para essa linha aqui, plugável, eu tiro esse plug que vocês estão vendo aqui, insiro aqui em cima e ele aplica é só apenas uma corrente, ele vai medir se tem corrente de fuga, se está funcionando, está em pleno funcionamento. Ele aplica um pulso e aí ele mede aqui toda a ele mede aqui todo o trabalho do DPS, né? Todas as informações e se o DPS está funcionando. Isso aqui foi um teste que eu vi ser realizado, é bem interessante, tá? O que acontece, né? Que aqui na frente, porque isso aqui é uma apresentação e ele tem transições. Mas basicamente isso aqui é um display, tá? Esse display, ele lê sinal 4 a 20, converte de 0 a 200, então 4 mA na entrada é 0 e 20 mA é 200 aqui no display. Aqui não deu para ver, mas aqui atrás eu tenho um termopar, tá? O termopar ele está ligado num conversor analógico, isso aqui é uma fonte, e aqui eu tenho dois DPS. Um DPS é para a fonte e outro DPS é para o sinal 4 a 20, tá? E aí ele fazia um teste. Aqui ao lado eu tenho uma caixa que ela, quando eu apertava o botão, ela aumentava a tensão aqui quase a mais de 1000 volts e aqui saiu uma faísca. E essa faísca, ela estava isolada e aqui são os fios de transmissão do sinal 420. Então eles não faziam contato um com o outro. A única coisa que eles tinham é que eles ficavam próximos só. Essa faísca ficava próxima a esses dois fios que vocês estão vendo aqui. E aí, quando ele dava essa faísca, sem o DPS, o sinal ele estava medindo temperatura. Então estava 25 graus Celsius, ele de repente caía 20 e voltava. Quando ele dava a faísca. Interligando o DPS, ele dava essa faísca e o sinal ele não caía, ele se mantinha. É bem interessante, né? Então, o DPS para eletrônica, ele também tem essa função. Então, ele não vai deixar que ruídos, picos de ruído, assim, não interfiram, né, no sinal. O que é muito prejudicial, por exemplo, no sinal termopar. O termopar ele trabalha com baixa tensão. Esse é um bom exemplo. Ele trabalha com baixa tensão. Então, qualquer variação nele, a saída vai sentir. E a saída analógica, né, quando você está passando por um conversor, a saída vai sentir. Então, o DPS é importante nesse sentido, para você não ter erros de leitura, né? Em se tratando ainda de temperatura, você pode estar trabalhando numa área de processo, por exemplo. Né? Então, você tem que ter um controle muito bem rigoroso. Bom, um DPS, ele não faz sentido, DPS de eletrônica, ele não vai fazer sentido se você não tiver um shield, tá? DPS principalmente para comunicação. Profibus, RS485, não faz o menor sentido você proteger essas linhas se você não tem o shield delas. Por quê? O que eu tenho na Weidmiller para shieldagem? Tá? Eu tenho a linha KLBU. A linha KLBU, ela se prende as malhas e aterra as malhas. Tá? Então, eu tenho que potencializar as malhas. Não adianta nada eu comprar um cabo, ele tem malha e eu não potencializar ela, não aterrar essa malha. A malha vai ser inútil, não vai fazer o menor sentido. A malha, a função dela ela faz como uma espécie de gaiola de Faraday dentro do condutor, e então ela evita que interferências, por exemplo, capacitivas entrem dentro do seu dispositivo. E em alguns casos também pulsos eletromagnéticos, tá? Então, se não for uma frequência tão alta, ele vai drenar. E aí eu tenho um esquema de ligação, tá? Eu tenho aqui um cabo, imaginando aqui um cabo Profibus, e aqui por dentro dele tem uma blindagem, que é essa região cinza que vocês estão vendo. E aí eu tenho dois dispositivos fazendo ligação, fazendo comunicação. Eu tenho o prédio A e o prédio B. E aí eu tenho uma descarga. Essa descarga cai ou acima do fio ou próximo, na região que causa uma certa interferência aqui no meu cabo. E aí, o que acontece? Se eu não estou me protegendo, tá bom que eu estou aterrando, aterrei minha malha, aterrei todo mundo, né? Minto, aqui no caso não aterrei a malha. Caiu aqui um surto, eu vou queimar o meu equipamento no prédio A e no prédio B, dependendo da distância, tá? Então isso é um problema. Imagina uma comunicação. Isso acontece muito em linhas telefônicas. E aí faço uma blindagem. Eu blindo meu cabo numa barreira equipotencial e na outra. E aí eu equipotencializo os dois lugares pela minha barreira equipotencial. E se alguém fez uma pergunta para mim outro dia, falando, eu tenho uma comunicação, eu tenho que blindar os dois lados? Sim, é bom que você garanta que esses dois aqui estão equipotencializados. Tá? Feito isso, então, quando cair a minha descarga, a tendência da minha blindagem é drenar essa energia para o terra. Só que
né? Algumas vezes, né, dentro aqui do meu dispositivo, eu vou ter condutores, certo? E aí eu não posso, assim, eu vou blindar meu cabo, mas eu tenho que também ter proteções, porque uma parte da energia pode se dispersar aqui para os meus fios condutores. Então, em fios condutores eu faço proteção por DPS, que é um dispositivo que vai identificar o momento, identificar o momento ele drena para o terra. A parte do terra não condutor eu posso fazer direto. Aqui eu tenho um aterramento completo, tá? Uma proteção completa, todos os meus dispositivos estão completos. Só que acontece um problema aqui, tá? Muitas vezes eu não quero fazer contato desse meu edifício com esse diretamente. Mas eu preciso que potencializar eles mesmo assim. É necessário. O que eu faço? Eu instalo algum de um lado, um dos DPS aqui, eles têm um centelhador. Aqui essa imagem parece um varistor, mas é um centelhador entre a ponto de terra e a barreira equipotencial, entre a malha e a barreira equipotencial. O objetivo disso é que você isole, não tenha fuga de um lado para o outro, tá? E aí, se por acaso eu tenho um surto vindo daqui de dentro, isso vai evitar que o meu surto entre aqui no meu cabo e descarregue aqui e aumente o potencial aqui desses meus fios, tá? Eu vou aumentar o potencial e pode acabar do meu DPS drenar por cima aqui. Então, eu instalo isso para evitar esse tipo de situação. Aqui a intenção. Que eu dei zoom aqui. A, tá. A intenção aqui é que eles não façam contato um com o outro. E aí, para isso, eu escolho uma base com aterramento indireto, tá? Ou o famoso aterramento funcional. O aterramento funcional é o famoso centelhador que eu estava mencionando. Estou tentando dar zoom out aqui, mas eu não sei como está aparecendo para vocês. Para mim, ele deu zoom todinho na tela. Tá, acho que agora eu consegui acertar. Bem, aqui eu tenho proteções contra surtos para sistemas PV. Tá? Em sistemas PV, isso aqui é uma coisa bem interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, sistemas onde eu tenho aqui a minha placa solar. Essa minha placa solar, ela não tem, minha casa ela não tem SPDA, tá? Meu sistema aqui ele não tem nada, ele está sem proteção externa. E eu tenho minha placa solar, essa minha placa solar está instalada no meu telhado. E aí, como eu não tenho SPDA, eu não vou atrair um raio até essa região. Então, todo surto que vir aqui em cima da minha placa, ele vai caracterizar uma sobretensão. Ele não corre risco de eu pegar e cair um raio diretamente aqui em cima, né? Porque ele não vai procurar pontos melhores, né? Aqui eu tenho um alumínio, enquanto aqui um SPDA, ele vai procurar SPDA de outras regiões, ele vai dificilmente vai achar minha placa. Tá? Aí nesse caso, o que eu instalo dentro dele é um DPS classe 2. Tá? Um pouquinho da história do PV. Assim, o PV, o fotovoltaico, ele é uma coisa nova, né? Aqui no mercado brasileiro, pelo menos. E, obviamente, muitas pessoas não planejaram a sua casa, né, para um sistema fotovoltaico ser instalado no futuro. Então, o dimensionamento do sistema fotovoltaico ele vai depender da demanda de energia que você quer economizar, né, que você quer suprir. Realmente, em sistema on-grid, você considera toda a sua demanda. Né? Então, muitas vezes, eu tenho uma placa solar grande no meu telhado. Né? E eu sou adaptado, eu tenho que fazer as águas, eu tenho que equilibrar também a incidência solar, eu coloco as placas
a incidência melhor, a incidência solar ela é mais abrangente, mas às vezes eu tenho que distribuir por causa do tamanho da minha demanda, né? E em alguns casos, acho que não apareceu aqui. Em alguns casos, eu tenho SPDA, né, que é a maioria dos casos, e o meu SPDA ele está próximo aqui à minha placa solar, porém, a placa solar ela está obedecendo a distância de isolação do meu SPDA. Então, se o raio ele cai aqui nesse ponto, a influência que ele vai causar, né, o acoplamento que ele vai causar nessa região, ele tem um isolamento suficiente para caracterizar isso aqui por uma curva de 8 por 20, tá? Bem mal escrito. Aqui vai ter uma curva 8 por 20 e aí dentro da minha string box, da minha combine box, eu tenho um DPS classe 2, tá? Não faz sentido ficar colocando classe 1 aqui dentro. Mas, como eu disse, há situações onde a minha placa solar ela é grande. E aí a minha barreira aqui ela é muito pequena, essa distância é insuficiente. O que acontece? Essa distância ela é tão pequena que o raio, quando ele cair aqui, ele vai causar uma interferência 10 por 350 na minha placa solar, ou seja, uma curva de raio. E aí, quando isso acontece, eu preciso instalar na minha Combiner Box um DPS classe 1 mais 2, tá? Que é esse aqui. Esse é para esses casos. E também, por exemplo, quando eu tenho uma instalação, e nessa instalação eu tenho um sistema de transmissão grande até chegar no inversor. E aí eu não consigo. Eu tenho que proteger de 10 em 10 metros, segundo a norma, né? Então, a cada 10 metros eu coloco lá uma string box. E eu coloco um DPS próximo para proteger também minha placa solar e principalmente perto lá do meu inversor para proteger o inversor, que seria o elemento mais caro. Hoje, se o inversor queima, o mínimo que você vai pagar em um é 4 mil, 3 mil, daí para cima. Então, ele é bem caro. A nível de residência, isso é um valor bem alto. Tá? E aí, essa é a nova linha da Weidmiller, tá? Varitec TPU PV. O que ele tem de interessante é que ele aguenta um curto-circuito aqui na base dele de 11K. Então, eu não preciso ficar, não preciso ficar colocando fuzil de backup nele, tá? De resto, ele tem mais ou menos as mesmas, é 40K, né, e 25K aqui de corrente para curto-circuito. E no DPS para PV, ele tem uma coisa interessante, tá? Eu tenho 2 varistores. Esses 2 varistores, eles se interligam e ligam por um segundo, tá? Já me perguntaram muitas vezes por que o DPS ele é assim. Aqui eu entro com positivo e aqui eu entro com negativo. Ah, já me perguntaram por que o DPS ele é dessa maneira. É para dividir tensão entre os varistores, tá? Imagina que vai cair 1000 volts, em alguns casos 1500. Então, se colocar 1000 volts aqui, vai passar a corrente punindo nesse sentido, e aí eu divido a minha corrente aqui, tá? Então, a tensão que cai nos varistores vai ser bem menor. Então, o intuito aqui é divisão de tensão, então eu acabo economizando no tamanho do produto também. E aqui são os modelos, tá? Esses aqui são os novos. Eu tenho DPS para 1000 volts, tá? E eu tenho DPS para 1500 nessa linha. Na linha antiga eu tenho para 600 também, tá? Linha DC. Bom, senhores, não vai ser muito grande. Na verdade, nós estamos bem próximos ao fim, tá? Eu tenho aqui, por último, a linha de proteção contra o sistema de dados, tá? Na verdade, aqui não tem muito segredo, tá? Na hora de especificar. Eu tenho DPS para redes coaxiais, e aí eu vou ter conexões BNC ou sistões MF, sistemas para internet com entrada e saída RJ45 ou RS485 por Borne também pode ser.
tá? E aí, para telefonia, esse aqui que vocês estão vendo, ele não existe aqui no Brasil, tá? Telefonia pra gente só tem em forma de borne. E aí eu vou ter para internet, eu falei para internet, eu posso usar para Profinet, posso usar para Profibus, vou ter para Internet IP, todos os protocolos que seguem. Na verdade, o que eu quero dizer, o segredo aqui, tá, para especificar esse DPS, ele segue o padrão da norma daquele conector daquele sistema. Então eu vou dimensionar o meu DPS pelo meu conector, tá? Pela minha aplicação, pelo meu conector. No caso aqui, ó, eu tenho o sistema BNC, eu também tenho coaxial, tenho aqueles coaxial tipo de parede que vocês têm em rádio e TV, né? Ou sistemas DBMF, BNC mais para sistema de medição tipo osciloscópio, né? Eu tenho também ali para telefone, para conexão IP, ou também eu tenho para bus de diversos, eu tenho para DeviceNet também, por exemplo. Aqui é mais, não tem segredo, mais pelo aplicador e pelo monitor mesmo. Ele obedece às normas. E aí, para fechar, né? Todas as nossas proteções a gente tem para todas essas aplicações. Comunicação, sinais analógicos, bus de comunicação, que inclusive é RS485, sinais digitais, sinais binários, dispositivos de câmeras, e tem aí diversos modelos. Bom, esse foi nosso último módulo, tá? Como eu disse, ele era curtinho, não tinha muito o que dizer aqui. Eu não sei porque eu não consigo mais ver as perguntas, tá? Por algum motivo deu um zoom aqui, eu não consigo ver quem está perguntando. Depois eu vou pedir uma ajudinha para Ana. Fernando, não tem importância. Alô, Fernando? Oi, Você pode consegue me falar. ouvir? Consigo. Então é assim, não tem importância e eu vou auxiliar você com essa questão das perguntas. A equipe da Weidmuller tem tentado a responder a algumas das questões. Então, aquelas que faltam responder são as seguintes, tá bom? Eu vou bem lá atrás, a primeira que foi feita e que não foi respondida ainda pela equipe da Weidmuller, que é uma pergunta do Clodomiro. Qual a importância de colocar o DPS no neutro? O DPS neutro ele é importante porque o neutro é um condutor carregado também, tá? O neutro ele é o retorno de todas as fases, então ele tem corrente fluente, é dimensionado na mesma bitola que todas as fases. Logo, ele é um condutor carregado. O surto pode vir pelo neutro também, tá? Pode acontecer de você ter lá um surto de tensão vindo pelo neutro e é bom você proteger, porque todos os seus equipamentos estão ligados no neutro. Esse é o motivo de você ter uma proteção no neutro também. E aí você faz proteções, depende da maneira que você está instalando. Eu faço uma conexão entre um varistor e o terra ou uma centelhadora e o terra. Depende, se você quiser isolar eles completamente ou se você quiser, se você não faz questão, você coloca um varistor e tá tudo certo. A equipe da Weidmuller, ela tem vindo a responder ao Anderson, mas eu não sei se você quer dar aqui algum apoio àquilo que já foi dito pelo pessoal, tá? Então, o Anderson tem perguntado o seguinte: é possível você passar uma forma de cálculo precisa e rápida para dimensionamento de DPS para quadro de distribuição e agrupamento de medição? Olha, cálculo normalmente não existe, tá? Você vai pegar assim. Vamos lá, eu tenho um quadro meu. Primeiramente, esse meu quadro de distribuição, ele é o primeiro quadro da instalação, ele está vindo direto da rede externa ou ele já está vindo depois de um QGBT? Você vai fazendo perguntas. Então, se ele for o primário, né, ele vem de uma rede de fora, uma rede exposta, eu já considero um classe 1, tá? Se for um quadro de distribuição, eu considero classe 2. Mas tá bom, e como é que você sabe as correntes que são? Por que é 40A, por que é 25A? Isso é específico da classe, tá? Por exemplo, classe 1, você vai ter 50K para sobretensão, 25K para curva de descarga atmosférica. Isso é específico de catálogo. Isso é relativo à norma, não tem um cálculo preciso que você vai lá e coloque. Aí eu vou ver tensão, né? Qual que é a tensão entre fase e neutro que eu tenho naquele painel, né? E aí é mais ou menos a instalação. Não tem uma matemática ali em cima, tá? Todos os DPS são dimensionados pela norma.
não tenho local que vou pegar, não. Aqui, ó, eu acho que eu tenho que colocar um de 35K, um de 25K. Você vai pegar, você vai primeiro ver qual que é a sua classe de instalação. Sua classe de instalação é aquela classe 1, onde absorve mais energia, né? Você pode pesquisar também dados da região, qual que é a corrente transferida, normalmente, isso você consegue. Eu vou até dar. Eu tenho um link aqui agora, mas eu não tenho. Ficou no meu computador da empresa, né? Como eu disse, eu não estou na empresa. É, e essa aqui é a forma que você dimensiona, tá? E vê instalação, vê tensão e vê onde está o seu quadro, classe 1 ou classe 2. Temos duas perguntas do Marcos Leles. Eu vou fazer a primeira, tá bom? A Weidmuller utiliza alguma ferramenta computacional para modelagem e simulação de desempenho do DPS em aplicações específicas? Em caso positivo, favor informar qual é a ferramenta. Essa é a Não, primeira questão. na verdade a gente não tem hoje nenhum vamos lá, não temos hoje um programa, uma interface que você vai lá e faça isso. O que nós temos são só alguns equipamentos de medição. Por exemplo, eu mostrei aqui agora para medição para teste, né, de DPS para eletrônica da linha VSPC e para os DPS de energia, eu não vou ter nenhum, tá? O máximo que eu vou ter é um contador de pulso, né, que vai ver ali a questão, quantos meu pulso meu DPS está recebendo, mas eu não tenho hoje. Eu sei que alguns fabricantes que tem, ele tem uma fase de diagnóstico por RFID, tá? Para isso, é mais ou menos como se eu pegasse e tivesse lá um contato remoto ou um display na frente do meu DPS. E aí, né, a gente não tem hoje essa tecnologia dentro dos nossos DPS e até, de uma forma, a Vadmila ela não confia muito na tecnologia, por exemplo, RFID, tá? Porque ela é uma tecnologia sensível e não se coloca dentro dos DPS, porque se aquilo falhar, você perde totalmente seu diagnóstico. Tá? Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, a gente não tem hoje uma interface que faça isso. A segunda questão, Fernando, é a seguinte: qual a experiência da Weidmuller com falha de dispositivos e componentes fotovoltaicos devido à descarga atmosférica incidente sobre o sistema? Recentemente, a gente teve um caso, eu não vou citar, né, acho que não cabe citar onde foi nem qual empresa foi, mas nós tivemos um caso onde teve um parque solar, né, e a gente tem um equipamento de medição das strings, que é o nosso Transclinic, e devido a descargas, na época a gente não tinha DPS classe 1, tá? E aí no parque solar tinha sistemas SPDA e o raio caiu e queimou todos não, a maioria dos dispositivos que estavam ligados numa rede VS485. E aí o que aconteceu é que a gente acabou tendo que substituir, fomos ver, quando nós fomos descobrir a causa, descobrimos que era por causa da disposição das string box, o classe 2 não atendia, e aí a gente substituiu pelos classe 1, e hoje funciona. Outro caso que recentemente aconteceu foi uma queima de bornes. Tá? A descarga atmosférica entrou dentro da string box e queimou os bornes fusíveis. Eles literalmente derreteram, e o DPS ele não deu conta por ser classe 2 também. Nós temos ainda aqui uma questão do Orcírio Rocha. Bom dia, Fernando. Para resolver o problema de descarga reverso para o caso de interligação entre dois prédios, basta instalar apenas um centelhador em um dos lados ou nos dois lados? Em um dos lados já Eu não sei basta. se você Tá? quer ir atrás. Eu não consigo ver as perguntas aqui. Ah, Se ah, você quiser andar aqui na apresentação, você pode. não, na verdade aqui, ó. Obrigado, Ana, por ter colocado aqui. Ah, um DPS centelhador basta, tá? Um DPS com. É uma base com centelhador, uma delas basta. Simplesmente para isolação, tá? Quando você não quer ter interferência entre um e outro. Não precisa necessariamente colocar nas duas.
O Túlio Pereira de Oliveira, ele faz uma pergunta que tem a ver com as normas. Quando você falou da proteção que tem que ser de 10 em 10 metros, ele pergunta de acordo com que norma é que tem que ser assim. É essa norma aqui. Eu não lembro ela de cabeça. Essa aqui. IEC 616-443-11. Um detalhe Ah, os, importante aí, tá? A BNT e a NBR, eles copiam dessa norma. Tá? Eles reescrevem o que essa norma diz. o Vitório Amaral, em caso de instalação fotovoltaica, como fica a instalação de DPS se a residência não é provida de SPDA? Se a residência não for provida de SPDA, você pode colocar classe 2 direto na sandbox. Tá? Ah, porque se você não tem SPDA, provavelmente você não vai atrair uma descarga até lá. Ah, mas Fernando, a minha placa solar ela está em cima do meu telhado, ela tem partes metálicas, ela vai poder atrair? Sim, mas muitas vezes você tem outros pontos considerando você tem outros pontos com SPDA, então é mais fácil o raio cair lá do que cair ali em cima, tá? Então, nesse caso, classe 2 já basta, classe 1 não vai fazer muito sentido. O Miguel, sobre esse slide que eu coloquei aqui na frente para você, sobre o slide 115, a descida com cabo de cobre de 16 milímetros quadrados atende a ABNT NBR 5419 2.2015? Eu não tenho certeza, tá? Hoje em dia, essa questão de bitola, eles mudaram bastante. Esses 16 milímetros eu acho que já estão desatualizados, tá? Isso eu posso verificar depois para você. O Robenilson Araújo, em relação ao módulo PV, os três são varistores? Tem que ser varizes. Tem que ser varistores, tá? Se você colocar centelhador, lembra que eu comentei lá no módulo 2 ou no módulo 3, não lembro, que o centelhador ele para de conduzir quando chega em zero? Então, quando você está em DC, a tensão ela não volta a zero, ela fica no nível DC normal normalmente. E aí o centelhador ele vai continuar conduzindo, vai continuar em curto e pode colocar em curto nos seus equipamentos. Então, é recomendável que utilize só varistores. O Mike pergunta o seguinte: qual DPS é recomendado para sistemas off-grid com tensão de sistema de 48 volts? Para esse tipo de sistema, a gente tem eu preciso dar uma olhada, mas a gente tem um DPS para tensões menores. Tá? Você está falando de sistemas on-grid, ou perdão, off-grid, 48 volts. Depende muito da corrente, mas eu posso verificar. Acho que a gente tem um DPS para 60 volts, esse DPS pode ser usado. O Álvaro, como dimensiono DPS para linhas telefônicas de PABX/DG? Você segue o padrão telefônico, tá? Nós temos aqui um DPS para sistemas de telecomunicações que eles chamam de UCO, né? Ele atende as normas também da linha telefônica. Esse DPS, você abre o fio, você passa por ele e volta e retorna, tá? E aí ele faz a sua proteção. Você instala, normalmente esse DPS você instala entre eles. O Jorge pergunta, Fernando, e a cabeação adequada para cada classe de DPS? Vai de especificação dele, tá? Normalmente todos os nossos DPS vão até 50 milímetros. Como eu mencionei, se você tem um sistema até 50 milímetros, você obedece o cabeamento do sistema, tá? Agora, vamos supor, eu tenho um sistema grande, eu cedi, eu fui para 95, 120, 240 milímetros. E aí o que eu faço? Eu derivo, eu faço uma derivação desses sistemas, e dessa derivação eu puxo um cabo de 50, tá? Que é o máximo do DPS. E isso não vai variar para classe, tá? Todos eles vão funcionar da mesma maneira. Olha, o Wilson está fazendo uma questão que é bem simples, mas ele tem um pouquinho de enquadramento, tá? Então,
Aguenta que é para eu conseguir ler tudo. Então, hoje em dia, na parte superior dos prédios, onde existem os captores para para-raios e um anel de cabos ou fitas de captação e descida, normalmente por lá também estão instaladas antenas diversas. Hoje tem-se que, embora a base dessas antenas sejam metálicas, que não é aconselhável aterrar as antenas de TV para evitar que o raio desça pelo circuito da própria antena, distância S. Geralmente, no inferior, existe um quadro de antenas, do qual o cabo que vem destas antenas mencionadas chega e é realizada a distribuição do sinal para todos os andares abaixo. Onde eu coloco o DPS e qual modelo? O DPS para antena é cabo coaxial, certo? Onde você vai instalar? Você vai instalar após a derivação, em cada local. O DPS, como ele funciona? Ele vai ficar em série, ele tem um centelhador dentro dele. O DPS você tem um ponto que você tem que conectar ao terra, tá? E aí você faz essa derivação. É aconselhável que você instale ele por derivação que você for fazer, por andar, tá? Até porque para você não concentrar toda a energia em um DPS só. O Anderson Soares está perguntando, Fernando, qual o sistema de backup mais indicado para os DPS da Weidmuller, disjuntores ou fusíveis? Fusíveis. O fusível, a Weidmuller recomenda pela velocidade de trabalho dele, tá? Eu mencionei isso, acho que no módulo passado. Você tem se você usar um disjuntor como fusível de backup, você tem que garantir que seja um disjuntor que vai, né, ter uma ação rápida, o que é um disjuntor caro, né? Se você consegue ter um disjuntor com ação rápida, não tem problema, mas assim, por questão de custo, a Vadmera recomenda o fusível, tá? Fusível NH, um curva aí de uns 250A se for 250 amperes se for classe 1, 125 se for classe 2. O Lucas Melo, uma grande preocupação falada nas proteções de DPS nos sistemas FV é, após o término de sua vida útil, o fechamento de curto-circuito, possibilidade de aquecimento do dispositivo e até incêndio do quadro. Quanto aos DPS PV, fizeram algum teste nesse sentido? Sim, na verdade, essa vida útil que ele menciona é uma pergunta bem interessante. Essa vida útil que ele menciona é a vida útil do varistor. O varistor ele tem corrente de fuga e chega uma hora que ele fecha curto e queima, né? Para isso, dentro da string box se coloca borne fusível, tá? Para cada string. Óbvio, o varistor ele vai entrar em curto, ele vai exigir mais corrente, e no momento que ele exigir mais corrente, o fusível da entrada da string box ele é de ação rápida. Então, eles vão trabalhar coordenado de modo que um abra o outro, né? Assim ele elimina todo o circuito da jogada. Frederico Meira, bom dia. Esse tipo de isolação citado no exemplo entre os prédios é sempre feita com centelhadores? Sim, tem que ser centelhadores, porque varistores ele não isola completamente, né? O varistor ele tem fuga de um ponto para o outro. O João, bom dia. Fernando, posso estar usando classe 1 e 2 no padrão? Eu não entendi muito bem a pergunta dele. E ele não explica mais, é só isso É. mesmo. Eu li porque pensei que você pudesse entender. Não, tudo bem. Se ele puder detalhar um pouquinho mais a pergunta dele, eu agradeço. Ok, então, João, se você ainda estiver por aí, por favor, esclarece um pouquinho a gente aqui, tá bom? O Antônio Dália, no caso de que não tenha SPDA, não seria melhor instalar DPS 1 e 2? Depende. Eu instalaria DPS 1 e 2, e se você está falando de sistema de energia, instalaria DPS 1 e 2 justamente por ter um cabo que vem de fora, tá? Um cabo que vem bem exposto, vem da torre, né? E aí ele pode conduzir uma energia de descarga atmosférica para dentro da sua residência. No caso fotovoltaico, é só mesmo se você
Se você está num local alto, se você tem risco realmente de cair um raio em cima da sua casa, na placa solar, aí sim eu concordo de colocar um classe 1 lá dentro. O Cid pergunta qual a vida útil do DPS da Weidmuller classe 2 para PF. Depende, tá? Tudo depende da aplicação. Para PF, placas fotovoltaicas, acho. É, Deve ser PV, mas ele escreveu PF mesmo. não tem uma vida útil assim, tá? Geralmente eu já vi casos assim que dura anos. Eu não tenho um valor certo para te informar. Isso tudo depende da corrente que você está passando, da tensão que você está passando. O varistor ele vai se modelar conforme isso. Tá? Desculpa não poder responder sua pergunta. O Renato Leite, Fernando, dentro desse DPS, existem quantos módulos de proteção? Qual o DPS? Ele não Desculpa. mencionou, só disse DPS, ele não menciona qual DPS. Se ele puder especificar um pouco melhor o DPS, acho que eu vou poder responder a pergunta dele. Ok, então a gente pode ir aqui à questão do Jorge. Fernando, você disse que na Alemanha o DPS classe 1 é instalado antes dos medidores e aqui no Brasil depois. Na sua opinião, qual seria o melhor? É, assim, o melhor é colocar depois, tá? Porque assim, quando você está instalando DPS antes do relógio, você tem que garantir que não tem fuga, tá? Então você paga mais caro por um DPS com um centelhador em série com varistor para você eliminar a fuga do seu componente. Aqui no Brasil não é permitido, tá? Antes do relógio, quem cuida é a concessionária. Após o relógio, da instalação para dentro, quem se responsabiliza é o usuário. E aí, depois do relógio, você pode colocar um DPS sem essas tecnologias de CF. Não vai fazer muito sentido, a não ser que seja instalação especial. Então você vai acabar pagando mais barato. Temos aqui mais uma questão do Álvaro. Em PV, se eu aplicar classe 1 e classe 2 na entrada de energia, estes serão somente com varistos ou classe 1 é relacionado com centelhador? Assim, Você disse que em PV é preferível somente varistor. em PV varistores, em AC, em entrada de energia, é centelhador. Mas assim, a classe 1, há diversos modelos de classe 1. A classe 1 que só tem centelhador, a classe 2, a classe 1 que só tem varistor. Na Weidmiller só tem varistor, tá? Tanto faz um ou outro, tá? Tem DPS no mercado que são centelhadores, e eles são centelhadores com trigger, né? E aí o trigger ele facilita na atuação do DPS. Ou com varistor, tanto faz. Na verdade, ambos não são bons protetores, tá? Óbvio que o centelhador ele é um pouco melhor pela vida útil dele. Mas se você usar varistor, não vai ter problema nenhum, tá? O varistor ele vai ser bem flexível nesse sentido. Tem modelos e O modelos. Carlos, o Carlos está perguntando qual o modelo de DPS para uso residencial e se o mesmo usaria proteção no neutro. Sim, você usa proteção no neutro, você também coloca um DPS no condutor. Para residencial, você coloca. Geralmente são só duas asas que entram, então você coloca um DPS. Pode comprar dois monopolares varistores para as fases e um centelhador para o neutro. Ou se quiser colocar um varistor no neutro, também não há problema nenhum. O que você vai ganhar, a diferença é que você não vai ter uma isolação completa entre terra e neutro. Só isso. O José Alberto, na entrada de energia, a concessionária exige que o neutro seja aterrado. Será necessário colocar DPS no neutro? No caso, estamos utilizando DPS classe 1. Sim, vai ser necessário. Até porque se o surto vem do terra, você faz a divisão para o neutro também. Então, a energia que cada condutor absorve vai ser menor. Você acaba dividindo entre as fases e o neutro. É aconselhável sim.
O Antônio Fernando, para atender a norma 541/2015, qual o DPS adequado para proteger a BEP e os condutores que entram para dentro do prédio, atendendo aos diversos equipamentos internos do prédio? Olha, essa pergunta já não é a primeira vez que fazem, eu ainda estou pesquisando sobre. Assim que eu tiver uma resposta, se quiser entrar em contato comigo para essa pergunta, assim que eu tiver uma resposta, eu posso te responder. O Alessandro Azevedo, qual a melhor configuração e valor de DPS para instalação em medidores de energia para sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos? Pode repetir a pergunta, Ana? Qual a melhor configuração e valor de DPS para instalação em medidores de energia para sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos? Classe 1, se for ou 220 ou 150, né, que é o 120, que é o que nós temos. E aí depende. Tem monofásico, bifásico, trifásico, depende do modelo que você está. Tá um pouco genérica a pergunta. Olha, o João, aquela pergunta que a gente pediu ao João para especificar um pouquinho mais, ele está dizendo que para o padrão da concessionária é para casas simples, não seria seguro centelhador? Não sei, eu já não me recordo da questão, teria que ir atrás procurar. Não, na verdade, o Varistor. Assim, o Varistor, óbvio que você vai colocar ele depois do disjuntor. Se por acaso ele entrar em curto, ele vai trabalhar junto com a proteção. Bom, acho que já deu Olha, horário, gente, né? eu não estou vendo aqui. Oi. Já deu o horário, sim. Pessoal, a gente vai encerrar porque já estamos dentro do nosso horário. É o seguinte, algumas pessoas continuam solicitando certificados aqui no chat. Eu não vou dar dados para ninguém que peça no chat, tá bom? Por favor, quem precisar do certificado, me envie o e-mail. Vocês sabem qual é o e-mail, eu já coloquei aqui. Então, é assim, em relação ao certificado de hoje, a única diferença em relação aos certificados anteriores é o seguinte: por favor, me digam se querem o certificado para os 4 módulos ou apenas para este de hoje, tá bom? E o nome que querem que seja colocado no certificado. Em relação a quem não conseguiu baixar a apresentação, que eu também verifiquei que há aqui algumas que tiveram problemas com isso, é assim, se já baixaram noutra sessão, a apresentação é igual, ok? A apresentação que a gente tem aqui para vocês baixarem, ela tem os 4 módulos que foram apresentados, os anteriores e os de hoje. Assim, não precisam baixar novamente. Se não tiver baixado e tiveram problemas hoje a baixar, enviem um e-mail para mim e me peçam a apresentação que eu passo para vocês sem problema nenhum. Então, gente, é assim, muito obrigada por terem acompanhado a gente mais uma vez hoje. Fernando, muito obrigada a você também e a equipe da Weidmuller que está aqui dando suporte, tá bom? E, olha, a gente se vê proximamente, porque tenho a certeza que a gente vai fazer mais webinars com a Weidmuller. A gente já tem algumas coisas aí marcadas, não exatamente com esse modelo, mas a gente tem. Então, muito obrigada a todo mundo. Fernando, não sei se você quer dar uma última palavra para terminar. Eu gostaria só de agradecer. Obrigado aí pela participação em todos os módulos. Espero passar as máximas informações possíveis. Óbvio que nós estamos falando de um assunto bem complexo, tá? Quem tiver dúvidas, por favor, entre em contato nesse e-mail aqui, tá? Anotem esse e-mail, suporte técnico. Esse e-mail não só para dúvidas de DPS, mas para qualquer coisa que vocês tenham dúvida em relação ao produto da Weidmuller, ou mesmo alguma aplicação, se vocês queiram fazer alguma consulta. Vai ser um prazer recebê-los, vai ser um prazer respondê-los.